Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amarildo, eu sou estudante do 5º ano de Engenharia do Polo de Cascavel. E esse módulo, né, eu decidi participar da monitoria de Cálculo 2. Então gostaria, nessa aula de hoje, falar um pouco com vocês da parte inicial do Cálculo 2, né? da integral dupla. Né? Como que funciona? A ideia seria destrinchar aquelas demonstrações, aquela explicação que tem no livro de vocês, que às vezes, assim, uma primeira olhada parece tão longe, né, da gente, né? Mas a ideia hoje é dar uma destrinchada naquilo lá, tá? Então vou pegar a primeira aula de vocês do livro de cálculo e vou falar sobre aquela ideia que tem lá. E essa ideia, gente, ela se repete em várias outras situações. Toda vez que fala de integral, seja ela de linha, seja ela a integral lá do primeiro ano que vocês tiveram, né, o cálculo 1, também a ideia é a mesma, tá? Então vamos começar aqui. Vou diminuir aqui a minha tela. Opa! Muito bem, gente. Então eu peguei lá o livro, né, e peguei as próprias imagens lá do livro para a gente conversar um pouco sobre ela. E aí eu já coloquei aqui para vocês os desenhos prontos, né, para que a aula não se estenda muito. Então, vamos começar pensando. Veja, nós sabemos calcular o volume de um prisma, muito fácil, basta você pegar a área da base e multiplicar pela altura, né? Por exemplo, esse desenho que está aí, né, esse R ali embaixo seria a base, a área. Então você calcularia a área dessa região ali de baixo e multiplicaria pela altura, pronto, se fosse um prisma, né? Só que essa figura, ela não é um prisma, né? Ela tem uma caída assim, né? E ela, né, tem uma curva, ela forma uma curva aqui, forma uma curva do lado de cá, né? É uma figura que não dá para você calcular com os métodos tradicionais que a gente tem. Então, qual que é a ideia? Uma ideia assim bem grosseira, mas que tem tudo a ver com a ideia refinada depois, é você pensar em calcular, ao invés de calcular, voltamos aqui, ao invés de calcular o volume dessa figura original, você calcular somente o volume dessa figura aqui, ó. Quer ver, ó? Que eu vou fazer aqui, ó. Opa! Deixa eu apagar ali, que ficou muito fora ali. Ó, calcular o volume desse prisma aqui, ó, baseando-se por esse ponto aqui da curva dada, né? Aqui, ó, por esse ponto aqui, que é o ponto mais baixo. Então você concorda que você vai ter o volume desse prisma aqui, vai ser um volume bem menor do que o volume original, porque você perde toda essa parte aqui de volume, né? Então uma quantidade considerável. Muito bem, essa seria uma ideia. Você teria um volume, não diria próximo, mas é um volume que se aproxima, né? Esse daqui, outra ideia seria você calcular, ao invés de calcular inferiormente, calcular superiormente, a partir do ponto mais alto. E aí você teria de novo um prisma. E como é que calcula isso? Aí é só fazer a área da base aqui vezes a altura. Onde é que está esse prisma? Ele está aqui, ó. Vou riscar ele aqui. Ó, esse prisma está aqui, esse prisma grandão aqui. Perceba, se eu calcular o volume desse prisma, perceba que ele vai ser maior do que o volume procurado, né? Bem maior. Qual que seria outra ideia, então? Bom, uma ideia seria eu calcular o volume por baixo, né? Assim, usando o menor ponto aqui, seria aqui seria o volume superior, aqui daria para dizer o volume inferior, né? Esse valor aqui, você vai ter um volume menor. Se você calcular por esse maior ponto aqui, por esse ponto mais alto aqui, lá no eixo Z, você vai ter um volume majorado, né? Aqui minorado, a palavra que eu queria falar é essa, minorado. Ó, se você calcular aqui, ó, você vai ter o volume minorado. Se você calcular aqui, você vai ter o volume majorado.
Outra ideia seria você tirar a média, né? Acha o volume minorado, acha o volume majorado, soma os dois, divide por 2, você vai ter esse volume aqui, que eu fiz aqui em vermelho com um risco mais forte. Então, nesse caso, você teria um volume bem mais próximo da realidade, né? Tirando a média. Mas ainda está bem longe de ser o que a gente quer. Então, qual que é a ideia, né? Bom, a ideia seria fazendo essa mesma coisa que nós fizemos aqui, mas, por exemplo, olha aqui, ó, ao invés de usar um prisma só, ou um pequeno, ou um grande, um minorado e um majorado, você usar vários deles, né? Ou seja, você vem aqui, por exemplo, divide a base, aqui agora eu dividi em 4 partes a base, e cada parte dessa eu levantei um prisma. Ó, esse prisma amarelo que está lá no fundo, a altura dele está aqui, deixa eu marcar aqui de outra cor, a altura dele está aqui, ó, né? Esse prisma aqui que eu fiz de azul, com as arestas azuis, a altura dele está aqui, ó, né? Então, ó, quando eu calcular o volume desses dois prismas, vai sobrar esse pedaço aqui, e desse amarelo também vai sobrar um pedaço aqui. Aí aqui, ó, esse vermelho da frente aqui, ó, com essa base aqui, a altura dele vai estar aqui, ó. Também vai sobrar um pedaço ali, ó, né? Vai sobrar um pedaço aqui. E aí, esse outro prisma aqui, ó, esse daqui, em vermelho também, vai pegar aqui como altura esse menor pedaço, ó, essa menor altura aqui, ó, né? O valor mais baixo aqui desse desenho, dessa curva dada. Então eu calculo aqui o volume desse outro prisma aqui e depois eu somo os 4. Mas percebam, em todos eles, por exemplo, esse último aqui de baixo, ele vai dar um volume menor. Vai dar um volume menor, esse vai dar um pouco maior. Esse aqui eu acho que vai dar um pouco maior também. Esse amarelo com certeza é bem maior. Esse aqui vai dar mais ou menos, né? Muito bem, só que o volume que você encontra ao dividir aqui a base em 4 partes, não é um volume mais próximo do que a ideia anterior, né? De calcular ele majorado ou minorado. Mas não está bom ainda. Bom, então o que nós podíamos fazer? E se a gente dividisse essa área aqui de baixo em mais pedaços? Em mais pedaços. Assim, bastante pedaços. Ao invés de dividir só do jeito que nós dividimos ali, nós dividíssemos mais pedaços. Vocês concordam que aqui, se a gente fizesse mais uma divisória aqui ainda, mais outra aqui, ó, você concorda que aqui subiria prismas mais fininhos, né? E quanto mais finos forem esses prismas, quando você somar todos os voluminhos, né, desses prisminhas mais fininhos, mais próximo do volume original a gente chega. Aí aqui tem um desenho que eu peguei no livro de vocês também, né, já para entender, né, a ideia lá, essa ideia que eu falei antes, você dividir em pedaços menores, olha aqui, ó. Então aqui foi dividido em 8 partes aqui, e aqui foi dividido em 5 partes, 8 aqui 5. Então percebam, quando você sobe os prismas aqui, ó, esse aqui é um prisma, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Se você olhar para essa figura que tem aqui em cima, perceba que ele tem já uma cara daquela curva, né? Já está parecida com aquela curva lá. Então aqui, quando você calcular o volume de cada prisminha desse daqui, né? Prisma fininho, e somar todos, aí você já vai ter um volume já bem mais próximo do que o original, do que a gente realmente precisa. Bom, aqui eu fiz essas divisórias para vocês entenderem, porque sabe, lá no livro de vocês, deixa eu ir lá mostrar uma coisa aqui no livro de vocês. Lá no livro de vocês, deixa eu mostrar aqui, ele traz desse jeito aqui, ó. Eu acho que didaticamente, quando o aluno, quando nós, né, estudamos, quando olhamos para isso, o aluno meio que se perde, mas ele estava assim, de repente ele está assim. Esse daqui, gente, é esse desenho aqui de baixo, ó. Só esse R aqui
desenhado assim. Você está olhando só para o chão dele, digamos assim, né? Você está olhando só para o chão do prisma. Vamos dizer assim para ficar mais fácil o entendimento. E aí ele dividiu, ó, pegou esse prisma aqui e começou aqui com x0, tá? E foi indo aumentando. Já vou chegar nesse ponto aqui. Vamos voltar, é aqui onde está a figura que eu peguei. Deixa eu voltar ali para o nosso slide. Está aqui. Voltar para o slide, só um momento, está aqui. Então veja, aqui você tem, aqui eu dividi, ó, esse aqui, ó, olha onde está o eixo X aqui do lado de cá. O eixo X está aqui, ó. Mas como aqui está escondido, eu peguei e marquei do lado de cá, ó, tá vendo? Marquei do lado de cá, mas esse x0 vai estar lá atrás, escondidinho. Esse x5 ele vai estar aqui, ó, só para vocês entenderem, ó. E aqui que está o x5, ó, né? Esse x5. Esse x4 está um pouquinho mais para cá, ó, né? x4. A mesma forma com o y, né, gente? Eu não consigo escrever o y lá atrás, então eu escrevi aqui na frente, ó. Por exemplo, esse y8 ele está aqui, ó. Aqui assim, ó, o y8. E aí ele vai diminuindo até chegar nessa direção aqui, ó, lá na frente, ó. Bem por aqui assim, vai estar esse y0. Eu fiz uma figura aqui melhor, né, sem esses prismas, para você ver essa situação. Olha lá. Então é isso, ó. Nós vamos considerar igual está lá no livro, né? Você pode ir seguindo lá e olhando o que eu vou escrevendo aqui, ó. Então aqui, ó, vou escrever mais para cima para não ficar muito amontoado. Aqui você tem o y0, né? Aqui você... Opa, isso não, desculpa. Aqui é o eixo X. Deixa eu apagar aqui. Então aqui você tem o x0. Aqui você tem o x1. Aqui, ó, o x2. Aqui o x3. Estou usando a mesma nomenclatura que foi usado lá, tá? E aqui o x4, ó. Tá certo? E aqui, ó, os y. Começando aqui, ó, no C. Aqui você vai o y0. E aí vai, ó. y1. y2. Vamos fazendo aqui. y3. Nossa, não vai caber aqui, hein, gente? Vamos lá aqui. y4, aqui y5, aqui, ó, y6, aqui o y7 e finaliza aqui com o y8, ó, y8. Então esse desenho foi dividido em vários retângulos aqui embaixo, né? Retângulos, não precisa ser quadrados, tá? Pode ser retângulos, geralmente são retângulos. Então você foi dividido aqui em vários retângulos aqui embaixo. E aí você subindo cada retângulo desse, você vai ter aquilo que nós vimos no slide anterior, uma coisa assim, parecida com essa, que vai dar um volume, né, próximo. Só para você ter uma visão melhor, por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu destacar um desses. Vou destacar esse daqui, ó, né? Aí eu já trouxe aqui o prisminha, né, correspondente aí, deixa eu colocar lá. Seria mais ou menos isso aqui, ó, certo? Então, quando você calcular, olha lá, quando você calcular essa área aqui embaixo, esse pedacinho aqui, ó, né? Só desse aqui que eu destaquei, certo? E aí você multiplicar pela altura desse prisma que está aqui em vermelho, né? Pela altura desse prisma que está em vermelho aqui, você vai ter o volume desse prisma vermelho. E cada retângulozinho desse vai subir um prisma desse, ó. Só que com alturas diferentes, né? Como esse daqui, ó, né? Com alturas diferentes, como esse daqui. A altura dele, gente, você vai encontrar ela aqui. Deixa eu já mostrar aqui, ó. Onde é que está a altura desse prisma? A altura dele vai estar assim, ó. Lá no eixo Z. Nossa, ficou horrível isso aí, né? Deixa eu pegar aqui uma reta que vai ser melhor aqui. Ó, pego daqui até aqui, ó. Tá, vamos pintar isso aqui mais de vermelho para destacar melhor. Então veja, onde é que está a altura desse prisma? Ela está lá, ó.
né? Porque você tem que seguir aqui uma linha, não vai seguir linha reta aqui, tá? Porque está em perspectiva, então ele fica lá, ó. Então a altura desse prisma está lá. Então, quando você multiplicar a área dessa base aqui vezes a altura desse prisma, vai dar o volume dele. E assim você vai calcular todos os volumes, né? Os volumes de todos os prismas que você considerou, depois somar e vai dar um volume próximo ao volume que nós estamos procurando. Muito bem. Vamos entender como que é. Vamos entender essa notação aqui, ó. Essa notação aqui, eu imagino que para uma pessoa que não tem muita familiaridade, parece uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Mas eu vou tentar destrinchar essa formulazinha para vocês, olhando nessa imagem anterior. Ó, vamos ver aqui, ó. Esse daqui, veja que aqui é o volume e tem esse símbolo, aproximado. O que significa isso? Já vou explicar para vocês. Ó, vamos pegar essa parte aqui. O que é essa parte aqui, ó, esse XYI? Vamos voltar lá no slide anterior. Esse XYI é aqui, ó. Você tem o X0, aqui você tem o X1, aqui você tem o X2. Vamos destacar esse daqui, ó, o X2. Porque eu peguei esse desenho aqui, né? Que foi aquele que eu pintei ele deixei ele lá destacadozinho, pintado aqui de preto, né? Então vou pegar aqui o X2. Então aqui X2 está aqui, ó. Essa é a linha do X2. Se eu seguir aqui até lá no Y, aqui eu vou encontrar o Y6, ó. Então voltando aqui na equação, olha só. Então esse daqui seria, explicando de dentro para fora, tá? Então esse XI aqui no nosso caso lá seria o X2. E o YJ é o Y6 que a gente falou, né? E quando eu faço F de X2Y6, vamos voltar lá no desenho. Ó, aqui então esse ponto aqui, ó, esse ponto é o X2Y6. Deu pra ver? Aí ficou branquinho, né? Deixa eu fazer ele pretinho aqui, ó. Esse ponto aqui é o X2, olha lá, X2Y6. Quando eu fizer o F de X2Y6, vai ser... Deixa eu pegar eu ia fazer aqui vai ser lá em cima esse valor, ó. Não pegou, deixa eu pegar. Peguei. Vai ser esse valor lá em cima, ó. O F é a imagem dele, ó. Eu já vou destacar aqui melhor para ficar mais claro, tá? Deixa eu diminuir aqui que ele ficou torto. Pronto. Eu vou pintar ele de vermelho. Vou deixar ele um contorno mais grosso, né? Para vocês verem, olha lá. Então, o que é o F? Ó, então, o X2Y6 está aqui. E o que é o F de X2Y6? É essa altura aqui, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Vou até fazer ele aqui de novo, que eu apaguei. Que seria é o valor lá no eixo Z, ó. Esse valor aqui, ó. Em perspectiva, você desenha tortinho. Então, o F, no caso, o F de XY é a altura do prisma, gente, ó. Vamos trazer o prisma para cá para a gente ver, ó. Ele é a altura do prisma. Então, vamos voltar lá na nomenclatura, ó. É a altura do prisma e tem esse delta A e J. Vamos entender o que é isso? Vamos voltar aqui, ó. Vou explicar para vocês o que é esse delta A e J. Veja, quando você pega esse retângulozinho aqui, ó, vamos desenhar ele aqui em cima? Vamos dar um zoom nele e vamos desenhar ele aqui em cima. Percebam, ó. Não ficou muito bonitinho, mas é esse daqui, ó. Esse que está destacado de preto aqui. Então aqui, ó, você tem o X2, certo? Aqui você tem o X2 e aqui você tem o X1. E aqui o que é? Desse lado aqui, vamos olhar lá. É o Y6 e o Y5, ó. Então aqui você tem o Y6
E aqui, ó, o y5. O y5. Certo? Então, pessoal, o que é esse pedaço aqui, ó? O que é esse pedacinho aqui? Esse pedacinho vai ser y6 menos y5, certo? y6 menos y5. O que é isso? Isso é o delta, né? É a variação, né? É a variação. Você estuda em física, a gente usa esse delta para variação, né? y6 menos y5. Isso aqui seria o delta 6, tá? E aqui, ó, olhando para esse lado aqui, ó, vamos pintar ele aqui de azulzinho também, esse pedaço aqui. Olhando para esse pedaço aqui, o que ele é? Ele vai ser, vamos fazer uma setinha aqui. Ele vai ser o x2 menos o x1. O que é isso? Isso é o delta 2, ó. Delta 2. Você pega esse maior aqui, ó, o x2 e aqui o x1. Então você pega aqui, esse delta 2 aqui. Esse é o delta 2. Mas lá tá escrito delta A, né? Olha, gente, quando você multiplicar esse lado aqui, ó, aqui em cima, esse lado azul, por esse outro lado azul, você vai ter a área dessa figura, ó. Confere. A área dessa figura que tá aqui, ó. Que esse que eu destaquei de preto. Por isso, isso aqui é o que nós chamamos de delta A. Delta, ó, delta A. Aí você tem o I é o X, então você tem 2. E o J é aqui, ó, no Y. E o Y é o 6, então delta 2, 6. Entenderam? Então, voltando para cá, aqui seria, né, olhando lá para o nosso desenho, para naquele, ó, nós pegamos um em particular. Opa, aqui faltou o A. Deixa eu colocar o A. Faltou o A, tá aqui. Delta A 2, 6. Percebam, gente, eu peguei aqui um quadradinho em particular para você entender essa nomenclatura aqui, ó. Então, isso aqui nós já entendemos, né? Opa, já ficou claro isso pra gente. Já ficou claro isso. Muito bem. Agora, lembra que eu falei? Vamos entender de dentro para fora. Vá. Vamos entender esse símbolo aqui. Esse símbolo é a letra grega, a sigma, tá? Em matemática, nós a utilizamos para representar somatório, tá? Mas o nome dela é sigma. Mas ela representa o somatório na matemática, tá? Sigma. Então, como é que funciona? Vamos de dentro para fora, como eu falei. Não, então, nós vamos deixar isso aqui para lá. E nós vamos escrever assim, ó, volume aproximadamente. Eu vou escrever esse sigma de fora. Só que aí é o seguinte, o I, nós vamos fixar ele no 2. Por quê? Já vocês vão entender, já vou mostrar lá no desenho. E esse J nós vamos variar. Vamos voltar lá no desenho para vocês entenderem. Ó, veja, eu vou fixar o I é o X. Eu vou fixar essa linha aqui, ó. Por quê? Porque eu acabei de falar, vou fixar esse 2. E vou variar só o J. Vamos voltar para lá? Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer... Ó, variando o J agora. Então, esse aqui vai ficar assim, ó. Vou colocar um colchete aqui. F, ó. Aí eu vou desenvolver esse sigma aqui, ó, variando só o J. Já vou explicar melhor lá no desenho, só um pouquinho. Esse daqui vai ser X. I é o 2, porque ele está fixo. E o J, o J é 1, então Y, 1. Aí, eu vou multiplicar pelo delta. Nossa, ficou enorme esse delta aqui. Vou multiplicar pelo delta. Deixa eu pegar a caneta, senão não escreve, né? Pelo delta. Delta o quê? Delta A. O I é 2 e o J é 1. Vamos entender isso lá? Vamos voltar lá. Ó, então, eu escrevi assim, ó.
eu estou fixando esse x igual a 2. Aí quando eu usar, usar essa fórmula aqui, ó, delta 2, 1, olhando aqui no desenho, é esse retângulo aqui, ó. Deixa eu fazer ele aqui em preto para destacar bem. É esse daqui, ó. Por quê? Porque o x é 2 e o j é 1, ó. Então é esse desenho aqui, certo? Então eu já somei essa área, só essa área. Vamos voltar lá? Essa aqui, isso aqui é aquela área lá que eu pintei de preto. E o que é esse fx21? F de x2y1. É esse ponto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. É a altura aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Não é x2y1? É essa altura aqui, mas ele não vai até lá em cima, ele vai até um pouco mais para baixo, aqui assim. Ou seja, é o volume desse prisminha aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui e já colocar o prisma, que vocês já entenderam, né? Ó, é o volume desse prisminha aqui, ó. Até aqui. Entendeu? Você tem a área do chão vezes a altura. A altura é representada pela imagem. A imagem de quem? Do x2y1. Agora, eu vou somar. Vou pegar a caneta. Eu vou somar a esse retângulo aqui. Vamos voltar lá no desenho. Ó, vou pegar a caneta preta para pintar aqui. Então, vamos pintar de azul. Deixa eu ver se amarelo fica bom. Amarelo agora. Esse aqui, ó. Essa área agora que eu vou calcular. Vou representar essa daqui. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Ó. Então, vamos escrever assim. O F... Opa! Fica tudo da mesma cor aqui, né? Aqui vai ser o F... De quê? O x2, porque aqui, ó, o 2 está fixo no i2, mas o y, o j varia. Você vai ter o y2 agora. Vamos, daqui a pouco a gente olha lá. Aqui o delta, aqui a área, que área aqui agora? A área 2, 2. Vamos voltar lá para a gente ver? Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó, o x2, ó, x2 continua o mesmo. O que mudou? O j, que agora é j2, que é y2, porque o j é 2, então y2. Então vai ser essa área branca, essa área amarela aqui. Essa área amarela está sendo representada por essa parte aqui, ó, pelo delta A22. E o que é esse f de x2y2? Vamos voltar lá. Esse f de x2, onde está o x2y2? Está nesse ponto aqui, ó, que eu vou destacar ele aqui, ó. Está bem aqui, ó. E o que é o f de x2y2? É essa altura aqui, ó, que vai daqui, ó, até lá em cima. Ou seja, quando eu fizer a multiplicação da área pela altura, eu vou ter o volume desse outro aqui, que agora ele pode ser um pouquinho maior, mas conforme a curva aqui pode ser menor também, tá? Pode ser um pouquinho maior ou um pouco menor, mas aí você vai ter já a área de outro. E aí nós vamos seguindo, gente. O próximo a calcular vai ser essa areazinha aqui, que eu vou pintar de preto de novo. Agora eu vou calcular essa areazinha, porque veja, eu estou só nessa linha do x igual a do x2, ó. Ela continua, então eu vou calcular essa arinha aqui, vezes essa altura aqui, vai dar o volume de outro prisma. Então vamos lá. Só que agora eu não preciso mais escrever, né? Vou só fazer o seguinte, vou colocar um sinal de mais aqui, porque eu acho que vocês já fixaram a ideia, né? Então o próximo seria, eu não vou escrever, mas seria o quê? Seria f de x2y3, porque o 2 é fixo, é o i, o j varia. E aqui ficaria delta de A2, porque é o i é fixo, e o j varia, o j é 2. A próxima ficaria então o quê? F de x2 fixo, y3. Delta A2 fixo, y3.
né? Aqui ficaria 3, né? Porque o J é 3. O J está variando. Eu acho que eu falei Y, né? Então deixa eu falar de novo, ó. É f de x2, y2, porque o J é 2. Delta A, 2, porque o I é fixo. E esse aqui seria o J variando, seria 3, tá? E assim você vai escrevendo. Vai escrevendo. Então, aí até chegar no último lá. Qual que é o último lá? Vamos voltar aqui. O último é o que? Vamos ver. Vai ser aqui, ó. Vou pegar uma canetinha. Vamos fixar aqui. Esse ponto aqui agora, ó. Onde é que está a altura dele, gente? Vamos ver? A altura dele está lá em cima, ó. Tem que aumentar bastante agora, para chegar lá. Tá vendo? Aí. Ó, essa é a altura dele, certo? Então, essa altura aqui, o que que é? É o f de x2, tá vendo? O x2 não mudou, é o mesmo x2. Só o j que mudou, que agora é o j8. O j é igual a 8, então o y8, né? Então, o último elemento, se for somando, vai ser o f... Opa! Vai ser o f de quê? De x2, que ele não vai variar, e y8. E aqui fica o quê? Delta A. Aqui é o 2, porque o I não varia, e o J é 8. Ó. Então, fechando o colchete aqui, ó, a gente somou uma linha inteira. Vamos voltar no desenho? Ó, então, com essa, finalizando aquela soma, nós já somamos todos os volumes formados pelos prismas que estão nessa linha. Ó, por exemplo, o último lá, eu não coloquei o prisma, deixa eu voltar, não era isso que eu queria mexer. O último lá é esse daqui, ó. Eu tenho que aumentar ele um pouco aqui, ó. Ele está lá em cima, esse prismão aqui, ó, compridão, tá? Então, veja, eu calculei todos os prismas daqui, ó, né, para x igual a 2. Aí, quando eu usar o x igual a 3, eu vou calcular essa outra linha, daqui até aqui, ó. Porque aí vai se manter, ó, quando eu trocar, eu vou ter mais uma somatória. Então, aqui, o que está resolvido aqui? Aqui está resolvido isso daqui, ó. Deixa eu apagar. Aqui, esse aqui. O que está resolvido ali? Ali está resolvido isso daqui, ó. Certo? Com o J variando. Agora, quando o I for 3, né? No x3, aí eu repito tudo de novo, ó, x3y1, x3y2, x3y8, ó, x3y1, x3y2, x3y8. E aqui no delta fica o quê? São as arinhas agora, né? As arinhas lá do chão, ó, A3, 1, A3, 2, A3, 8, até no final A3, 8. Ao fazer isso, então, eu vou desenvolver. Aí, eu vou somar, quando eu faço o x variar, então aí eu calculei essa daqui, ó. Para x igual a 3, eu calculei essa daqui, ó. Quando eu fizer o x igual a 4, eu vou calcular essa aqui inteira, até aqui, ó. E quando eu fizer o x igual a 1, eu vou calcular aquela lá de dentro, certo? E aí eu vou somar tudo. Então perceba que aqui você vai ter, quantas dessa aqui você vai ter? Você vai ter, como o x vai até o, deixa eu ver, o x é 1, 2, 3, 4, então você vai ter 4 dessa daqui, ó, certo? Porque esse aqui continua, tem um sinal de mais aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então seria assim, vou até fazer mais uma aqui, ó, sinal de mais, aí você tem isso daqui, i igual, deixa eu colocar isso aqui mais pra lá, tá muito bom de escrever, ó, então aqui agora o i é 3, ó, né, para i igual a 3, você desenvolve aquele somatório de novo, e vai indo, né, para i igual a 3, você vai ter o f, meu Deus do céu, tá difícil de escrever aqui hoje, por quê?
Então você tem aqui o f de x3, y1, delta a 3, 1 mais f de x3, y3, porque agora aqui y1, não, então aqui y2. y2, 2 varia, né? O j varia. E aí você faz o delta de A3, 2. Aí você faz aqui, pontinhos, pontinhos, vamos escrever o último lá. O último lá vai ser f de x3, y8, né? Fica tudo igual a esse, gente, só muda o y, o x, desculpa. Só muda o i, né? O i que é do x, né? Então aqui você tem o A3, 8. E aí você tem mais um, depois você faz o outro, ó. Então cada uma dessa daqui, vamos voltar lá no desenho, é uma linha dessas daqui, ó. São 4 linhas, então você vai ter 4 daquelas lá. Quando você somar tudo, você vai ter os volumes de todos os prisminhas, né? Dos prismas fininhos. E aí você vai ter um volume próximo ao volume original, certo? Vamos voltar lá no livro de vocês para a gente dar uma olhada. No livro está aqui. Olha só. Então o que vai acontecer lá no livro de vocês? Então veja, se nós dividimos ali, né, naquela quantidade, né, e já vamos obter um volume próximo ao original. Agora você imagina se a gente tivesse dividido aqui, ó, ao invés de dividir só nessa quantidade, se nós tivéssemos dividido aqui em 1000 pedacinhos e aqui 1000 pedacinhos. O que aconteceria? Você teria aqui na base dele 1 milhão de pedacinhos, 1 milhão de areazinhas. Então, cada areazinha dessa você subiria um prisminha. E aí você teria então 1 milhão de prismas fininhos, né? Aí eles estariam muito, mas muito próximos um do outro. Mas muito, 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 muito. Nesse caso, ao fazer isso, você já poderia dizer que o volume é igual. Ainda não é, porque ainda assim vai dar uma diferençazinha muito pequena, mas vai dar. Então, quanto mais você aumenta isso, quanto mais você aumenta, mais próximo do volume real você tem. Então, aí entra aquela ideia de limite de novo, né? Por isso que eu quis fazer aquela aula anterior lá de limite. Fiz uma aula anterior de limite, assim, só para recordar. Então, pensa, se você dividir aqui em pedaços muito, mas muito, muito, muito pequenos, né? Isso, quando você pensa no limite, você pensa assim, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa quantidade de divisórias contra C tender ao infinito. Não só 1000, igual nós sugerimos, né? Mas infinitos. E falar isso, dividir em infinitos, fazer o n tender ao infinito, é aplicar o limite. Então, você teria a seguinte situação, ó, trazendo isso para o limite. Então, você tem o volume, né? Como o n vai agora tender ao infinito, nós não vamos ter só 1000 pedacinhos, uma divisão em 1000 por 1000. Nós vamos ter n tendendo ao infinito. Então, como que você faz isso? Você vai escrever aqui limite, né? Então, você vai escrever aqui o limite. Eu não sei por que está ficando torta a letra hoje, hein? Aqui, ó, voltando aqui nesse slide. Aqui. Vamos dividir esse pedaço aqui, ó, em m. Em m pedaços, depois a gente faz esse m tender ao infinito. E aqui a gente divide esse pedaço em n pedacinhos e faz esse n tender ao infinito. Bom, então na prática fica assim, ó. O limite de quando o m
vírgula, N. Deixa eu inverter essas duas letras aqui. Deixa eu colocar o N primeiro, vírgula M, tendendo ao infinito. Tanto faz, tá? Mas eu estou fazendo aqui de acordo com o que está no livro de vocês. Do que, gente? Desse somatório. Desse somatório que está aqui em cima. Somatório duas vezes, né? Aqui você tem o I igual a 1 até N. Aqui você tem o I igual a 1 até M, da F de X, I, Y, I, delta, A, I, J. Então, quando você faz o limite desse M indo para o infinito e esse N indo para o infinito, gente, você vai ter infinitas divisões, né? Então, o volume, aí você não precisa mais escrever esse aproximado, escreve igual, aí você vai ter o volume, vai ser igual, vai ser numericamente igual ao volume. E quando você aplica o limite num somatório, igual nós estamos fazendo aqui, ó, né? Por exemplo, quando eu aplico o limite nesse somatório, né, com o M tendendo ao infinito, lá do cálculo 1 é a definição de integral, né? Então, isso aqui, o que é isso? Quando você aplica o limite, essa daqui é a integral. A integral de 1 até M, né? Aí, no caso, o M tende ao infinito. Eu não vou colocar esse aqui, eu vou deixar ela como integral indefinida. Isso aqui é uma integral. E quando você aplica o limite com esse outro N, com esse N também tendendo ao infinito, aí você tem outra integral. Então, você tem uma integral, duas integrais. É daí que surge, então, o termo integrais duplas, né? Porque você teve duas integrais, porque aqui dá uma integral, e quando você aplica o limite nessa outra somatória, você tem outra integral, certo? Então, como é que fica aqui? Aqui fica F de X, I, Y, I, e aqui, gente, nós vamos substituir, né? Não, por enquanto vamos deixar aqui assim, depois eu substituo. Isso daqui, como eu falei para você, é aquela areazinha, não é? Aquela areazinha, que nós podemos dizer que é um elemento de área e representar assim, ó, naquela areazinha, e aí você pode escrever assim, ó, XI, YI, e aqui você faz delta A, que é um elemento de área, tá? Que é só um elemento de área. Tudo bem? Tá aí tranquilo? Ok. Daí, gente, vem um teorema. Então, mas o que fazer com a integral dupla, né? Na prática, o que fazer com isso, né? O que nós podemos fazer com uma integral dupla? Bom, tem um teorema muito importante, né, que resolve a nossa vida, que é o teorema de Fubini. O teorema de Fubini, gente, ele só diz assim para você, né? Ele é grande, tem todos os seus parâmetros e tudo mais, mas no final das contas ele diz assim, olha, se você tem uma integral dupla, você pode separar essas integrais e resolver assim, ó. Resolve uma delas só, primeiro, considerando uma das variáveis. Aqui nós temos duas variáveis, x e y, né? Então, por exemplo, resolve primeiro considerando a variável x, e aí você considera o y uma constante, e depois você resolve em relação à variável y, deixando o y constante. É isso que ele fala. Então, o teorema de Fubini, ele vem resolver o nosso problema. Deixa eu mostrar para vocês ele aqui no livro de vocês. Está aqui, ó, tá?
Aqui o teorema de Fubini. O que ele diz? Ó, exatamente o que eu falei em outras palavras. Para vocês entenderem, ó, f de xy é a função dada, certo? Aí o retângulo. Que retângulo? É aquele que tem lá na base, aquele que a gente dividiu em pedacinhos. Então, a integral dupla na região R, que é aquela base que eu acabei de falar, é calculada por meio das integrais iteradas, em que você separa, do jeito que eu acabei de falar. Você, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Então, você tem lá aquela base, né? Que nós dividimos ela em vários pedacinhos, né? Então, o que você faz? Você integra ela aqui, ó, né? Aqui, lembra que aqui era A, B, e daqui para cá, C, D, né? Aqui sendo o Y e aqui o X, né? E aqui o X. É isso, você resolve primeiro em relação ao Y, depois ao X, ou em relação ao X, depois ao Y, tanto faz, tá? Então, o teorema de Fubini é isso. Vamos dar uma olhada nisso na prática, como é que fica? Vamos fazer um exemplo para a gente entender. Eu vou pegar aqui esse exemplo aqui, que também está no livro de vocês, tá? E vou fazer assim, vou pegar esse daqui. Copiar aqui e vou voltar lá para o PowerPoint, onde nós estávamos. Tá, lá eu já voltei, só falta voltar aqui. Peraí, só um pouquinho, tá. Vamos lá, vou colocar aqui, Ctrl V, vamos colocar esse problema aqui, esse exemplo. Já usando o teorema de Fubini, perceba que aqui você tem o dA, né? Que é, o que é esse dA? É uma unidade de área infinitesimal. Por quê? Porque você fez o x, você pegou, aqui voltando aqui no desenho, né? Eita, ó, aqui, ó. Você dividiu aqui em infinitas partes, aqui em infinitas partes. Então você tem retângulos ali pequenininhos, né? Tendendo a zero as medidas dele. É isso mesmo, as dimensões dele. Então, o que é esse dA que aparece aqui? Esse dA é a arinha de um infinitesimal desse daí, tá? É a arinha de um infinitesimal dessa divisória que nós fizemos. Então, como é que fica essa função? Como é que fica isso daqui? Isso aqui vai ficar assim, quer ver? Você faz assim, ó. Então, você tem a função. A função é o quê? A função é isso aqui, ó. É esse tapete que tem aqui em cima, tá? Seria essa curva que tem aqui em cima, tá? Matematicamente, falando corretamente, tá? Não é um tapete, é uma curva. Então, é a função dada por essa curva. E eu quero o volume abaixo dela. Então, tem que fazer todo aquele esquema lá. Mas olha como é simples na hora do cálculo. Então, você faz assim. Então, ó, vamos fazer assim. Vou fazer aqui a integral. Mas aí, vamos voltar lá no desenho para vocês verem. Primeiro, ó, o y aqui, você olha aqui, ó. Esse daqui é o y. Deixa eu pegar outra cor, senão não vai dar certo. Esse aqui, ó, o y está nesse intervalo e o x está nesse. Então, quando você faz lá a divisória, lá, você tem um retângulo aqui no eixo x, né? E aqui no eixo y, ó. Aqui no eixo y. Seu retângulo está aqui assim, né? Então, aqui ele começa... Deixa eu fazer esse desenho de novo, porque ele não começa no zero. Ah, ele começa no zero. Mas o y não começa no zero, o y começa no 1, né? Então, seria um retângulo assim, tá? Esse retângulo aqui. Então, o que acontece? O x começa no zero. Então, vai do 0 até o 2. E o y vai do 1 até o 3. Então, vamos deixar o y para depois. Então, o y vai do 1 até o 3, né? A outra integral... Vixe, nossa, gente, eu não sei o que está acontecendo. Essa caneta, geralmente, fica bem certinha a escrita. Hoje não está legal. Deixa eu ver. E aqui o outro vai do 0 ao 2, tá? E aí que você escreve a função, que é 2x mais xy, né? E aí, ao invés de escrever dA, pessoal, você vai escrever o seguinte, ó. Nós não vamos resolver, você sempre resolve de dentro para fora, tá?
Veja, esse 0, 2 são os valores de quem? Do x, olha aqui em cima. O 0, 2 são os valores do x. Então, como eu vou resolver de dentro para fora, então aqui é o x primeiro, certo? E agora, os valores do y tá aqui, ó. Então ele vai ficar aqui, ó. dy. Então como que você tem que entender isso? É essa parte aqui, ó, que você tem que entender. Vou colocar aqui um colchete para você, só para destacar. Nós vamos resolver aqui dentro. Essa parte aqui nós vamos ignorar por enquanto. Então como que fica isso? Vamos à resolução. Aí aqui integral, né? Você já sabe lá do cálculo 1 como que faz, é tranquilo para vocês, né? Vamos resolver aqui. Vou abrir o colchete aqui de novo. Essa integral aqui, ó, o 2 é constante. Então ela vai ficar assim, ó, 2 que multiplica x ao quadrado sobre 2, que é a integral em relação a x que nós estamos integrando. Mas, gente, esse y é constante, ele é igual a esse 2, ó. Ele faz o papel de um 2, 3, 4, ele é constante. Então você só repete ele, ó. E esse x, você faz de novo x ao quadrado sobre 2. Fecha aqui o colchete, pega o intervalo de variação aqui, que vai do 0 a 2, né? 0 a 2. E você continua escrevendo aqui, ó, esse dy, ele continua aqui, tá? Você não pode tirar ele, não. Aí você resolve, vamos resolver essa parte de dentro, ó, né? Então essa integral vai ser o quê? Vamos repetir tudo aqui, ó. A integral de 1 até 2, de quem, gente? Agora nós vamos substituir por 2 aqui. Agora a gente podia cortar aqui esse 2, né, gente? Vamos cortar ele ali? Vamos simplificar esse 2 aqui. Aliás, eu vou escrever de novo, tá? Eu vou escrever de novo agora, simplificadamente, assim. Fica melhor, fica mais limpo a escrita. X ao quadrado mais yx quadrado sobre 2, né? Tudo isso variando de 0 a 2, né? E aqui dy, tá? Então aqui, agora sim eu vou substituir por 2. Ó, quando eu substituir por 0, essa parte some e essa também, tá? Isso aqui você poderia até resolver separado e colocar só a resposta aqui, tá? Mas eu vou resolver aqui junto, tá? Então você tem aqui, ó, a integral de 1 a 2, né? Aqui, quando eu trocar por 2, aqui vai ficar 2 ao quadrado, né? Vamos fazer aqui, ó, 2 ao quadrado mais, aqui vai ficar o quê? Y, 2 ao quadrado dividido por 2. Estou fazendo passo a passo, né, gente? Você já podia ter feito direto isso aí, ó. Tá? Já podia ter feito. Ó, eu não vou substituir por 0, gente. Por quê? Porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Tá? Então eu vou deixar de lado esse 0 aí. Espero que todo mundo tenha entendido isso. Aqui, como não tem espaço para escrever, eu vou copiar essa expressão, Ctrl C, e vou escrever lá no próximo slide, duplicar slide. Aí eu vou deixar isso daqui. E deixa eu apagar tudo isso aqui. Ó, vou pegar aquela expressão anterior aqui, ó, tá aqui. Tá? Aquela expressão que a gente acabou de escrever, ó, tá aqui. Então como é que funciona aqui, ó? Aqui vai ficar assim, ó. Canetinha. A integral de 1 a 2. Aqui fica 4, gente, ó. Mas, percebe que aqui fica 4 também. Quando dividir por 2 dá 2, 2y. E aqui, dy. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. É importante você pôr esse parênteses, tá? Porque senão dá a impressão que você tem duas integrais, sabe? Não daria diferença, mas esse dy em relação a tudo. Então, esse parênteses ele é importante aqui. Matematicamente, ele é importante aqui, tá? Continuando aqui, gente, agora nós já podemos calcular a integral, só que agora em relação a quê? Em relação a y. Ó. Aqui, como você tem uma constante, vai ficar só 4y, né? Vou colocar... Opa! Falei 4, escrevi y, né?
4y. Aqui vai ficar 4y, parênteses importante, vocês já vão ver por quê. E aqui, ó, aqui fica 2y ao quadrado sobre 2, ó, certo? Fecho parênteses, né? E aqui ele varia quanto? De 1 até 2, né? Então aqui, dando uma limpada aqui, a gente pode simplificar, né? Esse 2 com esse 2, né? Ei, peraí, aqui não é 2, né? Aqui é 3, ó, o y vai de um outro. Ô, gente, desculpa, deixa eu arrumar isso aqui, deixa eu colocar aqui o 3, senão vai dar diferente a resposta. Apesar de não mudar nada o raciocínio, mas aí a resposta vai dar diferente da resposta do livro. Onde é que eu tenho que arrumar aqui? Peraí, é aqui, eu copiei errado, aqui. Deixa eu colocar o 3 de volta, é de 1 a 3, o y varia, tá? Aqui tá certo. Vamos ver aqui, onde é que... Nossa, aqui também. Vamos ver a partir de onde? A partir daqui, ó, aqui tá 3, aqui eu já fiz 2, ó. Ai, cabeção. É 3 aqui, é 3 aqui, é 3 aqui, ok. Nada de problema, vamos voltar lá onde a gente parou. Então... Continuando aqui, como é que fica essa situação aqui? Então, continuando aqui, vamos limpar, né? Deixar mais limpinho aqui, vamos substituir só no outro passo, 4y mais y ao quadrado, variando de 1 até 3, tá? Bom, agora eu vou copiar isso daqui e vou continuar no próximo slide, tá? Vou copiar essa expressão, Ctrl+C, Ctrl+V, muito bem. Aqui, vamos lá, vamos continuar. Agora vamos à substituição. Agora eu não posso fazer igual no outro, né? No outro eu desprezei o zero, né? A segunda parte aqui, porque era zero, aqui eu não posso, né? Aqui eu tenho que substituir normal. Então vai ficar assim, ó. 4 vezes 3, né? Mais 3 ao quadrado. Menos, agora a vez do 1. 4 vezes 1 mais 1 ao quadrado. Veja que eu estou fazendo passo a passo. Aqui eu já poderia ter colocado 9, aqui eu já poderia ter colocado 12, né? Mas não, é melhor. Melhor porque nós estamos aprendendo, né? Melhor fazer aqui, menos. Aqui dentro vai dar quanto? Vamos fazer o passo a passo, 4 mais 1. Vamos dar para fazer aqui, 12 mais 9 dá 21, né? 21 menos 5. Agora deu certo. A resposta, então, é 16. Então, o volume, né, finalizando, então o volume dessa região aqui, ó, né? Limitada pelo plano XY, né? Então, do plano XY até lá em cima, né? onde tem essa curva, né? A gente não sabe o que é, mas dá para fazer um desenho no GeoGebra e ver como que ela se comporta. É 16. E é isso aí, pessoal. Desculpa aí o equívoco aqui, mas faz parte, tá?